Olá! Você deve ter notado que em um jogo de futebol, para que os jogadores cumpram seus objetivos, existem regras e uma autoridade. Da mesma forma acontece na sociedade, só que em uma escala bem maior. Para que em uma sociedade seus indivíduos possam exercer seus direitos com liberdade e segurança, são necessárias regras, que denominamos de leis, e uma organização muito complexa. Toda essa engrenagem é garantida por aquilo a que chamamos de Estado. Mas então, o que é esse tal de Estado? Estado é o conjunto de instituições político-administrativas que organizam uma sociedade e exercem um poder soberano sobre um território, mediante a aplicação de leis e o funcionamento de aparatos judiciais e policiais, encarregados de assegurar a obediência dos habitantes ao poder constituído. Funcionamento dos aparatos judiciais e policiais? Assegurar obediência? O que isso tudo quer dizer? O caráter repressivo do Estado existe para que sejam conferidas ordem e coesão à sociedade, para que seus indivíduos possam exercer seus direitos com liberdade e segurança. E qual o significado da palavra Estado? A palavra Estado vem do latim status, verbo stare, manter-se em pé, sustentar-se. Mas e quando ele surgiu? Podemos situar as origens do Estado na transição do mundo medieval para a Idade Moderna. Lembre-se de que estamos falando do período entre os séculos XIII e XVII, tudo bem? Para você entender melhor, na Idade Média, o poder dos monarcas estava restrito aos domínios pessoais. Cada senhor feudal exercia pleno governo em suas terras, que funcionavam como entidades independentes, com suas leis, normas, exércitos, etc. Com o tempo, as famílias mais importantes de cavaleiros feudais passaram a lutar para conquistar terras. Dessa maneira, os estados começaram a ser unificados na Europa Ocidental. Além disso, o apoio da Igreja e a união de patrimônios por meio de casamentos também eram recursos utilizados pelos senhores feudais para ampliar seus domínios. Vamos a um exemplo. No século XI, a Península Ibérica estava dominada pelos muçulmanos, chamados de mouros. Chegou então à região um cavaleiro chamado Henrique de Borgonha, com o intuito de expulsar esses mouros. Após sua vitória, ele recebeu a mão da filha do rei Afonso IV, de Leão e Castela, e, como dote, o condado portucalense. No século XII, Afonso Henriques, filho de Henrique de Borgonha, tornou o condado portucalense independente de Leão e Castela, fundando o Reino de Portugal. Nos séculos seguintes, através de guerras, Portugal aumentaria seus territórios até a região de Algarves. Observou como, através de guerras e casamentos, os pequenos territórios foram dando lugar aos estados modernos? Agora, como os reis conseguiam governar tão vastos territórios? Um rei não consegue tomar conta de tudo sozinho. Ele precisa de pessoas que trabalhem para o Estado, para cobrar os impostos, administrar a justiça, vigiar as fronteiras e garantir a segurança interna. Chamamos então de burocracia o conjunto de órgãos responsáveis pelas atividades administrativas do Estado. Além de possuir uma burocracia, os estados passaram a contar com exércitos permanentes, um sistema unificado de moedas, leis, pesos e medidas que valiam para todo o território. Com o tempo, os reis passaram a governar, afastando-se cada vez mais da influência do Papa e da Igreja. Inclusive, para alguns pensadores daquela época, o poder do rei era legitimado por Deus, o que dava ao monarca a possibilidade de criar leis sem a aprovação de uma assembleia ou grupo de súditos. O auge desse processo de formação dos estados modernos aconteceu no século XVII. Às vezes, o poder do rei era muito maior do que se imaginava. O rei Luís XIV, da França, chegou a dizer: "O Estado sou eu." Seu reinado foi caracterizado por sua autoridade soberana.
O Rei Sol, como era chamado, tomava a maior parte das decisões do seu reino e controlava de perto os principais assuntos. A partir da Revolução Francesa, de maneira gradual, o Estado passou por um processo de mudança. Se no passado havia a ideia de que o Estado era um patrimônio do rei e que os habitantes desse Estado eram seus súditos, a partir do século XVIII, o Estado passou gradualmente a pertencer aos seus habitantes, ou cidadãos. Ainda existem estados cuja presença do rei é importante. Mas, na maioria dos casos, a figura do rei não é a de administrar um estado.